Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Muito boa Posso noite. ouvir vocês aí? Ô pessoal, aproveita aí hoje a penúltima aula, né? Para vocês poderem conversar comigo, tirar todas as dúvidas, né? Podemos falar sobre as outras aulas que faltam, né? Podemos falar sobre marcação de provas. E hoje eu estava falando com o Vladimir, que tem um cidadão aqui da outra turma, pedir para a Carol colocar uma fotografia dele no site da ANAC. E aí ele trouxe uma fotografia mais antiga e marcou a prova, e ele se preparou durante um mês, estudando todos os dias 3 horas. Aí, segunda-feira, semana passada, ele estava prontinho para fazer a prova. E aí a prova era 8 horas da manhã, né? Ele chegou lá no local de prova na hora certa, e na hora da identificação, que o profissional lá, fiscal, pediu a identidade dele, que olhou para a foto que estava no site da ANAC, e tinha muita diferença. Aí o cara não permitiu que ele fizesse a prova por desconfiança, apesar de ter mais de 70 anos. E eu fiquei muito triste, porque ele agora perdeu a data passada e não está tendo mais data para BH esse ano, e ele está pronto para fazer a prova. E o sistema é totalmente digitalizado, online, você não consegue falar com ninguém. Então eu falei para ele que a única solução é ele tentar agendar a prova dele para Rio ou São Paulo, porque em BH parece que não tem mais vaga. Eu acho que seja isso. Bom, então vocês foram preparados, o pessoal do PP, para quando chegasse agora na semana da prova, que vocês já tivessem marcado, agendado a prova, para na outra semana, depois do dia 15, se testarem lá na ANAC. Mas, se você não acha que está preparada, que quer estudar mais, né, não tem problema, né? Porque agora eu acredito que para fazer a prova esse ano ainda na ANAC, eu tenho que marcar para outro lugar que não seja BH. Bom, vamos nessa? Alguém quer tirar dúvida enquanto chega o resto do pessoal? Porque a gente estava com as máquinas ligadas e na hora de começar a aula, aí tem um toró tão grande aqui, que o hangar é coberto aqui com alumínio, quando chove lá fora, o barulho é muito forte, né? Ô, Renan, Ah, eu tenho uma pergunta. Esse teste que a pode gente dar? fez agora, nesse final de semana, ele já valeu para o certificado ou ainda vai ter outro? Não, olha só. Eu pedi que vocês fizessem essa provinha no final de semana. Para quem fez, até a Agatha está agora corrigindo. Então, vai ter uma outra prova dessa, porque são duas e tem que tirar a média por matéria, né, nas duas, e a média é 7. Então, se você fez a prova e tirou 13 em uma das matérias, aí na prova seguinte você tem que tirar 15. Porque 13 com 15 dá 28, dividido aí dá 14, né? Então, semana que vem, quarta-feira, feriado em BH. Aí eu vou disponibilizar a outra prova na quarta-feira para vocês terem o dia inteiro para fazer, mas olha, o ideal é quando começar a fazer a prova e até o final. Tá certo? Então, a próxima e última prova para fim do certificado vai ser quarta-feira que vem, ok? Vai ter aula no dia? Bom, Vai ter aula no dia? de noite vai. Beleza. Porque essas aulas de agora até semana que vem, não tem como a gente dispensar, porque está todo mundo encaixado, e foi por isso, então, que ontem eu pedi que o Freitas começasse às 19 horas, para poder esticar a matéria
e ainda e encerrar na próxima semana. Aí eu já até queria avisar que na semana que vem eu vou antecipar a minha última aula para segunda-feira, né? E vai ser no horário normal, esse horário de 7h30, e a aula do Freitas, que seria segunda, vai ser na terça. Aí na terça-feira vai ser a última aula do Freitas, começando de novo às 19 horas. Somente a aula do Freitas é que vai ser às 19 horas na semana que vem. E também lembrando que quem faz a teoria de voo de avião, né, porque nas quarta-feiras assiste helicópteros, nesse sábado vai ter aula a manhã inteira, das 9 até meio-dia, de teoria de voo de avião. Então, você que faz à noite, se quiser pegar o repescagem aí sábado, também pode para quem faz avião, tá certo? Então, sábado agora tem aula para o pessoal que contratou teoria de voo de avião no sábado, mas para quem é avião que faz à noite, se quiser frequentar, pode. E também no outro sábado, que vai ser o último dia de aula, né, dia 11, aí não teria aula com vocês, mas o professor Anjo me pediu para passar amanhã com vocês. Então, a última aula vai ser sábado, no dia 11, tá bom? Encerra o curso dia 11. Mas a prova final vai ser dia 8, que é quarta-feira que vem. Podemos? Então, vamos lembrar. A gente viu que o METAR é um boletim meteorológico regular, porque ele é feito de hora em hora, não é isso mesmo? E aí, deixa eu abrir mais uma só se abrir aqui o METAR. Então, só para dar um repeteco aqui, né? O METAR é um boletim meteorológico regular. Por que ele é regular? É porque ele é feito de hora em hora, né? De hora em hora, deixa eu ver se está certo aqui. O METAR é feito de hora em hora. Então, a cada hora, o profissional de meteorologia, ele vai do lado de fora da estação meteorológica e vai fazer uma análise, um levantamento das condições meteorológicas em volta do aeródromo, e ele vai fazer uma parte estimada, avaliada, e vai fazer uma parte que é medida. Qual seria a parte que é estimada e avaliada por esse profissional? Seria a visibilidade, né, horizontal, seria o tipo das nuvens, a quantidade das nuvens e a altura. Aí lembra, né? Nos boletins meteorológicos não se fala em altitude de nuvens, fala-se de altura, tá bom? Então, feito a avaliação da visibilidade e a avaliação da nebulosidade, aí o profissional entra numa sala onde tem uns aparelhos, uns instrumentos. Então, ele vai fazer agora a leitura dos instrumentos, da direção e velocidade do vento, e vai fazer, então, a leitura da temperatura e da pressão, e vai montar o METAR. Então, lembrando, o METAR é um boletim meteorológico regular. Por que ele é regular? É porque ele é feito de hora em hora. Qual é a validade do METAR? É de 1 hora. Mas é 1 hora se, no intervalo de um METAR para outro, não tiver nenhuma variação ou oscilação. É porque se o camarada faz um METAR na hora cheia, e aí, passado alguns minutos, vem uma condição meteorológica que altere aquela condição informada, aí ele vai esperar se essa condição nova vai permanecer, e se permanecer, então ele vai fazer um boletim meteorológico especial, né? Especial. E que esse boletim chama-se espécie, que a única diferença dele é o horário, porque o METAR é sempre na hora cheia e o espécie vai ter hora quebrada em qualquer momento que tiver a mudança ou de melhora ou de piora. Então, se eu relatei um METAR agora às 22 horas do Lu, dizendo que estava um tempo razoável e tal, né?
Quando foi agora, começou uma chuva, aí eu espero ver se essa chuva vai continuar, e aí, já que ela vai continuar, aí eu vou fazer agora um especial, né, que é o espécie, tá bom? Outra coisa, e se por acaso eu fiz um metá na hora cheia, chega em um intervalo da hora, aí acontece algum fenômeno que despenca, mas ele é passageiro. Sabe a chuva de verão, por exemplo? Ele está na praia, de repente cai aquela pancada de chuva só naquele momento, naquela região que você está ali, e ela vai embora. Aí o profissional, ele não faz nada. Quando ele for fazer o próximo metá, ele vai relatar no final do próximo metá que teve aquela chuva passageira, e aí ele vai só acrescentar no final do metá o que chama assim RE, né? Que esse RE vem de recente, e colocar o fenômeno, né? RA, quer dizer, RA é abreviatura de chuva. Então ele vai dizer, né? Tem aqui QNH 1020, final da mensagem, tempo recente, chuva. Bom, aí tem a malandragem. Nós aprendemos que os fenômenos que caem, que a gente chama de precipita, que são 4, que é chuva, chuvisco, chuvisco, neve, SN, e mais GR, que é granizo, para esses 4 aqui, e só para eles podem estar acompanhados do sinal de mais ou de menos, onde o sinal de mais representa que a intensidade é forte, pode ter um sinal de menos para dizer que a intensidade da queda desse fenômeno é leve, ou pode vir sem sinal. Então, nesse caso aqui seria, a metá QNH 1020, no tempo recente, chuva o quê? Moderada. Tá bom? Então, e para que serve o metá? O metá, ele vai balizar para ver se você pode decolar. Então, quando você tiver a intenção de fazer um planejamento de voo, que é para encher o plano de voo, a primeira coisa é verificar se naquela localidade onde você pretende sair, se o campo vai estar operacional. E aonde é que você vai ver? No METAR, né? Aí, ao verificar o METAR, se as condições meteorológicas estiver ok, aí você pode, não, então eu já posso pensar em decolar. Mas quando eu decolo, eu vou para um destino. E aí, digamos que esse destino seja Porto Seguro, e eu vou levar 3 horas para chegar lá. Então, o METAR que foi feito lá em Porto Seguro agora, ele não tem validade para mim, né? Porque eu vou chegar daqui a 3 horas. Então, aonde é que eu vou ver, né? Ou qual boletim meteorológico eu vou ver, uma condição que vai permitir que daqui a 3 horas, quando eu chegar lá em Porto Seguro, o campo vai estar aberto. Aí vai ser aqui, ó, o TAF, né? O TAF quer dizer assim, ó, uma previsão para um terminal de aeródromo. Esse F de forecast. Previsão. Pois é, o TAF vai ser um prognóstico. Que enquanto que o METAR é uma observação de alguém que viu e relatou, esse TAF já é um prognóstico do que vai acontecer. Tá certo? E aí, você me pergunta, e como é que a gente faz uma previsão, um prognóstico? Gente, quando comecei o curso, eu falei para vocês que quando eu comecei minha carreira de meteorologista, eu tinha eu era meio um pouco acanhado quando alguém me perguntava para a minha profissão na aeronáutica. É que naquela época, os índices de acerto de uma previsão era muito baixo. Era em torno de 60% de probabilidade ou de possibilidade que acontecesse aquela previsão. Mas os profissionais, eles eram despreparados e
no Brasil, que era obrigado a apresentar essa previsão para a Organização Internacional da Aviação Civil, como não tinha formação de meteorologista no Brasil, os profissionais vinham da Espanha. Lá na Espanha, a condição meteorológica dele lá é praticamente uma condição meteorológica da região sudeste aqui, onde, nessa época do ano, as condições meteorológicas variam muito instantaneamente e muito, né, rápido. Diferente do Nordeste, né? Para quem está no Nordeste, você quase não tem variação nessas condições meteorológicas. Então, esses profissionais vinham para cá, e aí chegava aqui, não conhecia as condições, não tinha dado estatístico ainda, assim, que pudesse fazer as previsões, e era realmente meio chutado. E aí a preocupação é que de lá para cá, os fenômenos foram ficando cada vez mais intensos, mais frequentes, com mudanças muito bruscas, com mudanças que até hoje, de quando em quando, aparecem umas coisas que a gente nunca ouviu falar, não é isso mesmo? E aí, mesmo com a mudança das condições meteorológicas muito rápidas, mesmo assim, os equipamentos eletrônicos, a tecnologia, os estudos, a necessidade para que se acompanhasse a meteorologia foi muito rápido e fazendo com que hoje é uma ciência das mais importantes, não só para a aviação, mas para vários segmentos. E essa tecnologia avançou tanto e a necessidade de se ter essas avaliações nos fenômenos foram tão grandes que hoje as previsões meteorológicas têm um índice de acerto muito elevado, de chegar a 100% para 24 horas. Então, se você quiser saber o que vai acontecer numa localidade e se a previsão for para 24 horas, esse índice é altíssimo, de certeza que vai acontecer. Pois é, então vamos ter uma ideia de como é que seria uma previsão. Ora, eu estou lá em Brasília e eu sou responsável para fazer a previsão para o entorno dos aeródromos de Belo Horizonte, do Rio e São Paulo e Brasília. Então, chegou a hora de eu fechar os olhos e projetar o que vai acontecer de hoje para amanhã nesses lugares. A primeira coisa que tem é que, se for para o aeroporto de Confins, lá tem quase 40 anos de dados estatísticos através dos metais, que há 40 anos é feito de hora em hora. Se for para Pampulha, tem 80 anos de boletim meteorológico de metais feito de hora em hora. Então, eu tenho essa estatística. Então, quando eu puxo na estatística, o que é que aconteceu nos últimos 80 anos na Pampulha, do dia 30 para o dia 1º de abril, 1º de dezembro, eu tenho mais ou menos uma lógica do que aconteceu. Aí tem também um satélite que passa em torno aqui da América do Sul, e a cada hora que ele passa, ele tira uma fotografia. Então, ele tira essa fotografia e manda para algum lugar, e nesse lugar pega fotografias de hora em hora e coloca para rodar e vai ver que as massas de ar se deslocam. E qual é a tendência dessa massa de ar se deslocar para um setor, de dissipar ou, de repente, de se concentrar, né? Então tem as estatísticas, tem as imagens satélites e tem também o radar. Então, hoje a gente tem radares meteorológicos de alta precisão, onde a aeronáutica tem no Rio, São Paulo, Espírito Santo, Brasília, e que esses radares fazem um rastreamento de baixo para cima, né? Então, agora a gente já tem estatística, radares, satélite de cima para baixo, radar de baixo para cima, e aí esses dados todos, o camarada vai fazer uma análise e vai, então, projetar essa condição para o dia seguinte, tá bom? Então, o TAF, na realidade, é um boletim meteorológico, né,
que é uma previsão para o terminal do aeródromo. Aí eu já até gostaria de chamar a sua atenção para dizer para vocês que essa previsão do TAF, né, ela só tem uma validade para um raio de 8 quilômetros. Entendeu? 8 quilômetros. Então, se aqui for Confins, você que está em Contagem e quer saber, olha, amanhã eu vou fazer um churrasco aqui em Contagem, quer saber se vai chover, se vai, qual a condição meteorológica. Vou pegar o TAF de Confins. Não vai valer, porque as condições meteorológicas previstas para Confins só tem uma validade numa periferia de 8 quilômetros, tá bom? Então, a primeira coisa. E por que isso? É porque um dos dados que o camarada vai compor a previsão é exatamente dado estatístico que ele tem lá de 40 anos até 80 anos, tá certo? Beleza? Então, a gente começa por aqui e vou já mostrar, então, para vocês, cadê? O TAF. Deixa aqui. Vamos começar. Cadê ele aqui? Bom, aí vocês viram assim, né? Estão chegando aí. Um TAF para o aeroporto da Pampulha, que ele foi feito no dia 12, às 9h30 Zulu. Essa primeira numeração aí é a data em que o meteorologista terminou de fazer o boletim e já jogou na rede, na internet. Só que a previsão ainda não está valendo, porque ela vai valer às 12 horas até às 24 horas. Daí o período assim, vai valer das 12, vai ser do dia 12, às 12 horas, até o dia 12, às 24 horas. Bom, e o que vai aparecer no TAF? Aquelas mesmas condições que a gente viu no METAR, né? Que seria o quê, gente? Ó, vento, visibilidade, tempo presente e nebulosidade. Ou seja, direção e velocidade do vento, a visibilidade, a condição, o tempo presente é a condição meteorológica que vai acontecer, né, no momento, no período, e mais a nebulosidade, que são as camadas de nuvens. No TAF não tem pressão, não tem temperatura no momento, né? Então, aí nós vamos continuar lendo. Uma previsão para o terminal do aeródromo da Pampulha, que ela foi feita no dia 12, às 9h30 Zulu, e já foi colocando na rede, e vai entrar em vigor no dia 12, às 12 horas, e vai até dia 12, às 24. Qual é o intervalo de 12 até 24? 12 horas, não é isso mesmo? Então, esse período, esse intervalo de 12 horas, vai indicar que esse aeroporto aí, ele é um aeroporto doméstico, né? Porque se você olhar agora o terceiro que está aí embaixo, um TAF para o terminal de aeroporto de Brasília, que foi feito no dia 12, às 21h30, e para entrar em vigor no dia 13, às 0 hora, e até o dia 13, às 24, você vai ver que de 00 até 24 vai ser quantas horas? 24 horas. Então, agora a gente vai saber que, pelo período de validade, você vai saber se o aeródromo é doméstico ou internacional. Então, nesse caso da Pampulha, o aeródromo doméstico. Qual é a diferença que tem do doméstico para o internacional? Vamos aprender? É que se você sair de Porto Alegre e for para Recife, você não vai voar em mais de 12 horas. Então, você fazendo um voo lá de Porto Alegre até Recife, com certeza, esse período aí de 12 horas, ele vai ser suficiente. Mas vamos pensar numa aeronave que vai sair de Roma para Brasília, por exemplo. Olha, para começar, o voo de Roma até o Brasil dá 13 horas. E a tripulação tem que chegar
3 horas antes no aeroporto. Aí vai dar um total de 16 horas. Então, se eu vou chegar numa sala IS para fazer meu planejamento de voo, e aí eu estou já 3 horas antes do meu voo, ainda vou voar 13 horas, dá um total de 16, se eu me basear para quando eu chegar aqui no Brasil, a condição meteorológica for de 12 horas, aí não vai dar. Então, por isso que, no caso, o TAF é uma previsão, né, para 24 horas se o aeródromo for internacional e 12 horas doméstico. Então, nesse caso, o primeiro TAF que está aí para vocês, vamos analisar. É um TAF que vai valer das 12 de hoje até das 12 horas até as 24 horas, e aí você vem assim, o vento, a visibilidade, o tempo presente e a nebulosidade. Que no caso aí dá 130 com 10, direção e velocidade, visibilidade mais que 10 mil, névoa seca, parcialmente nublado a 2.000 pés, nublado a 10.000 pés e totalmente encoberto a 20.000 pés. Aí, ele vai aparecer agora a temperatura máxima prevista por dia. A temperatura máxima, que é o TX, ele está dizendo que vai ser de 30 graus, que vai acontecer hoje, às 20 horas. E a temperatura mínima, né, que é o TN, é 19 graus, que vai acontecer hoje, às 23 horas. Esse aí é o TAF. Que essa condição do vento, visibilidade, tempo presente e nebulosidade é o que eu acho que vai acontecer na maior parte das 12 horas. Só que a gente sabe que essas condições aí, elas não ficam estáticas durante 12 horas. A condição meteorológica de hoje já variou tanto, choveu várias vezes em BH, o vento mudou várias vezes, já passaram várias camadas de nuvens, né? Já teve chuva, teve um momento que não teve chuva, não é isso mesmo? Então, não dá para você fazer uma previsão e dizer que essas coisas ficaram estáticas e paradas para o período de 12 ou 24 horas. Porque elas podem variar. E aí, quando elas variam, aí vai entrar agora na nossa matéria de hoje. A gente vai usar esses grupos de mudança aqui, ó. Que quando acontecer um desses três aqui, eu tenho 100% de certeza que vai ter mudança. Agora, e vai ter hora que eu estou na dúvida se vai ter mudança, aí eu vou usar esse outro aqui, que é o PROB 30 ou o PROB 40, que são possibilidades, mas não é certeza. Primeiro, vamos agora fazer a tradução desses grupos de mudança, tá certo? Então, vamos fazer a tradução. A tradução vai dizer o seguinte, que esse became, né, aqui, ó, quer dizer assim, tornando, que é igual, mudando, que é igual, transformando, né? Transformando. Então, qualquer um desses grupos, dessas palavras, é a tradução dessa palavra mecânica. Então, aí, quando eu tiver certeza que a minha previsão vai ter uma mudança gradual, aí eu uso esse grupo aqui, ó. Então, esse grupo é quando eu tiver 1000 certeza que vai ter a mudança ou a alteração daquela coisa que eu previ e que essa mudança vai ser gradualmente. E se acontecer de ter uma mudança passageira, temporária, então esse grupo aqui vai ser a condição temporária, ou passageira, né? Passageira.
passageira, beleza? Temporária. E, finalmente, e quando eu tiver certeza que a minha previsão vai sofrer uma brusca alteração de tudo, aí eu vou colocar esse forma. Quer dizer, a tradução, a partir de. Tá. Então, quando eu tiver uma certeza que vai ter uma mudança gradual, eu coloco o became, porque esse became, quando eu colocar ele lá, ele vai alterar apenas parte da minha previsão. Quando eu tiver certeza que vai ter uma mudança radical, aí essa pode mudar tudo. Pode mudar tudo, né? Beleza? Então, aí, vamos começar a fazer o uso desses grupos de mudança. Então, voltando a ler o TAF da Pampulha. É uma previsão para o terminal do aeródromo, que ela foi feita no dia 12, às 9h30, e para entrar em vigor no dia 12, às 12 horas Zulu, que vai até às 24 horas Zulu. Aí eu tenho certeza que minha previsão para a maior parte desse período das 12 horas, o vento vai ser 130,10, visibilidade mais de 10 mil, névoa seca e 3 camadas de nuvens, né? E que a temperatura máxima para esse aeroporto, para hoje, vai ser de 30 graus, que vai acontecer no dia, ou às 20 horas, né? E que a temperatura mínima do dia vai ser, então, 19 graus, que vai acontecer às 23 horas, né? Tá certo? Porém, eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar gradualmente, que vai começar a transformar às 16 horas, que vai até às 18 horas. Quando for às 18 horas, essa coisa vai terminar de transformar. Que nesse caso aí, o vento lá em cima, que era 130,10, ele vai ser, então, agora 60,15. Pronto. Então, eu tenho certeza, né, que o vento das 16 horas até as 18 horas, ele vai sofrer por um processo gradual de mudança, e ele vai concluir essa mudança às 16 horas e vai valer, então, a partir das 16 horas. Então, se perguntasse, e para alguém que vai chegar no aeroporto da Pampulha às 17 horas, qual seria a previsão? Aí, ó, esse vento de 60,15, às 17 horas já está valendo, e aí seria um vento de 60,15, o restante da previsão dos outros elementos a gente busca lá em cima. Visibilidade mais que 10 mil, névoa seca e as mesmas 3 camadas de nuvem. Lembrando que essa parte de cima é o que eu proponho que vai acontecer nas 12 horas. Bom, só que agora, quando for das 20 horas até as 22 horas, né, vai de novo ter uma outra transformação daqueles elementos, né, que não transformou no primeiro horário. Na primeira, o became transformou apenas o vento. E agora vai transformar o quê? Ó? Durante as 2 horas, que vai das 20 até as 22, né, que das 20 até as 22 horas, o vento vai transformar de 30,10, né? E que a visibilidade vai transformar para 2.000, né? E que o fenômeno, ao invés de neva seca, vai neva úmida, né? Aí, o que não transformou aí, gente? A nebulosidade. Então, para alguém que vai chegar a partir das 22 horas, aí vai encontrar na Pampulha o vento calmo, 2.000 de visibilidade, neva úmida, e a nebulosidade está lá em cima.
aproveitando que a gente vai passar, né, para aprender os outros tipos de mudança, alguém tem uma dúvida? Todo mundo pegando aí, né? Lembrando, então, que quando eu coloco o became, ele quer dizer a tradução, tornando, transformando, mudando gradualmente, e aí deixado cerca de 2 horas para essa transformação acontecer, que só depois que concluir a transformação que vai valer, então, aquela mudança transformada. Tá bom? Então, vamos pegar agora esse outro TAF do Rio de Janeiro, né? Para um TAF do Rio de Janeiro, que é Santos Dumont, e lá também a gente vai ver que ele é um aeroporto doméstico, porque o período de validade vai ser das 18 até as 6 da manhã, então está aqui. Há um TAF do Santos Dumont que foi feito no dia 12 às 15h30, que vai valer a partir das 18 horas até as 6 da manhã. O vento é 280,10, a visibilidade é de 3.000, nós temos chuva moderada, né? Como é que se sabe que é chuva moderada? Porque não tem nem sinal de mais nem de menos. Chuva moderada, e nós temos aí 4 camadas de nuvens. Vladimir, olha aí, nós aprendemos hoje à tarde, né, na sua aula particular, olha só o que você viu aí, ó. Parcialmente nublado a 1.000 pés, parcialmente nublado a 2.000 pés com CB, nublado a 3.000 pés e totalmente encoberto a 10.000 pés. É possível colocar 4 camadas de nuvem? Sim, desde que uma delas seja acompanhada com TCU ou com CB. Tá bom? Tá? Aí, para chamar a atenção de vocês. Então, vamos nessa? Aí, a temperatura máxima prevista, né? Ô, Hernani, desculpa, por que não entendi por que você falou que com 4 camadas é possível, porque tem o CB aí? Esse aí eu não captei, não. Então é o seguinte, Sandra, é porque a gente aprendeu que nos boletins meteorológicos a gente pode colocar no máximo 3 camadas de nuvens. Ah, tá, não lembrava dessa parte. Obrigado. A gente pode acrescentar a 4ª camada desde que uma delas seja acompanhado ou com TCU ou com CB. Então, aí nesse caso aí, nós temos relatado 4 camadas, né? E uma delas é obrigatória ser com TCU ou com CB, que é a única nuvem que vai aparecer para a gente quando tiver 4 camadas, tá certo? É o CB. Então, aí nesse caso, nós temos a temperatura máxima é 19 graus, que é prevista acontecer no dia 13, 1 hora da manhã, e a temperatura mínima de 15 graus, prevista acontecer no dia 13, às 6 horas da manhã. Agora, essa condição relatada até agora é o que eu acho que vai acontecer, né, de previsão dessas condições que vão das 18 horas até 6 horas da madrugada, período de 12 horas. Só que eu tenho certeza que quando for das 23 horas do dia 12 até 1 hora do dia 13, alguma coisa vai mudar, né? Alguma coisa parte, porque o became, quando ele aparece, ele não altera tudo, ele altera um elemento ou outro, né? Então é o seguinte, o que vai mudar? Vai mudar o vento, que vai transformar de 280 com 10 para vento calmo, e das 4 camadas de nuvens que vão passar e vai ficar uma só. Tá certo? Então, essa condição transforma-se de 23 horas até 1 hora da manhã, e depois que transforma, é que ela vai valer, e vai valer até que venha outro grupo de mudança. Aí agora a gente tem um grupo de mudança, que esse from, ele vem sempre com a palavra FM, né? FM, que é de from, e
Quer dizer, a partir, né, cadê ele aqui assim? Do dia 13 a 3h20, hora. Então, a partir do dia 13 às 13h20, né? Então, aqui é horas e minutos. Aí, tudo aquilo que estava para cima vai deixar de existir e vai vir uma condição nova. Então, observe que agora vai mudar assim, o vento, a visibilidade, o tempo presente e a nebulosidade. Esse grupo, quando ele vem, ele radicaliza, ele elimina aquela parte que eu previ para aquele período e coloca uma condição nova. Então, quando tem um became, só muda parte. Quando tem o from, muda-se tudo. Tá bom? Então, se perguntasse assim, ó, para alguém que vai chegar 2 horas da manhã aí no Santos Dumont, qual é a condição esperada? Olha, 2 horas da manhã está depois do became, não é isso mesmo? Então, aí está vento calmo, né? 3.000 de visibilidade, chuva moderada e uma camada de nuvem. Tá certo? Uma camada de nuvem. Aí você fala, e de onde é que sai os 3.000? Lembre-se que o TAF, ele é feita a previsão para o período, e quando tem o became só muda parte. Nesse caso aí, ó, o became mudou o vento e a nebulosidade, mas o resto tem que buscar lá em cima. Já o from, ele radicalizou, ele mudou o vento para vento calmo, a visibilidade 3.000 para 900, a chuva mudou para chuvisco moderado, e as 4 camadas de nuvem mudou para 3. Então, já aprendemos então aqui, ó, o became e o tempo, né? O from. Agora vamos aprender o tempo, né? Vamos aprender o tempo. A gente viu que o tempo é a condição temporária. Então, vamos pegar agora esse TAF aqui, né? Que é um TAF de Brasília, né? Olha, o TAF de Brasília, que foi feito no dia 12, às 21h30, para entrar em vigor no dia 13, às 0h. Aí vamos aprender a malandragem aí? Então é o seguinte, olha, o nosso dia que está valendo hoje, ele começou às 00 e termina às 24. Então, 00 já é amanhã. Entendeu? No caso nosso hoje, quando eu falo 00 é o dia seguinte. Então, por isso que aqui está assim, ó, esse TAF aí de Brasília, ele foi feito no dia 12, 21h30. É hoje, por exemplo, né? Mas ele vai entrar em vigor dia 13, 00. E vai até dia 13 a 24. Então, nesse intervalo de 00 até 24, nós temos 24 horas. Aí, para essas 24 horas, eu analisei e vi que quase que nessa totalidade aí, a condição meteorológica prevista vai ser o quê? O vento de 30,5, visibilidade 2.000, chuva moderada e 3 camadas de nuvens. Que a temperatura mínima vai acontecer no dia seguinte, né, dia 3, às 5 da manhã, e a máxima vai acontecer no dia seguinte, de 30 graus, né, às 19 horas. Aí vem um tempo. Aqui agora eu tenho certeza que nesse dia aí vai ter lá alguma coisa temporária, passageira, somente para um intervalo, né, que vai ser, então, no dia 13, das 6 até as 11. Então, eu tenho certeza que das 6 até as 11 da manhã vai acontecer alguma coisa temporária, aquela coisa que acontece e passa. Por exemplo, de hoje à tarde aqui em BH para agora, já aconteceu quantas coisas temporárias? Por exemplo, por volta de 3 horas da tarde, deu um pancadão, foi temporário porque ela passou e voltou agora, entendeu? Então, aí nós temos uma condição temporária que aí a gente está vendo que essa condição que eu vou listar de temporária só vai valer só para esse intervalo. Então, isso quer dizer que no intervalo das 6 até as 11, eu vou ter o vento de 10 graus com 10 nós,
uma rajada de 25 e vou ter trovoada com chuva moderada. Perguntar aí, o que é moderada? É a chuva ou a trovoada, gente? Quem fala aí para mim? Kelson? Chuva. A chuva, né? Exatamente. Então, a chuva moderada, né? Então, aí nós temos agora três camadas de nuvem, né? 3 camadas de nuvem. E aí, essa condição, quando passar 11 horas, ela deixa de existir. Porque essa previsão agora do vento, de 0,10 com 10 com rajada, com mais trovoada, e essas 3 camadas de nuvem, isso é previsto só para esse intervalo. Porque acabou ele, volta a valer aquela parte de cima, porque aquela parte de cima é que eu acho que vai acontecer na maior parte do período, tá certo? E aí, então, agora, né, já que está valendo a parte de cima, o tempo, a condição do tempo já acabou, já deixou de existir. Então, agora eu sei que quando for das 15 horas até as 17 horas, alguma coisa lá de cima vai transformar, né? Vai mudar. E quando muda, muda gradualmente, precisa de 2 horas para mudar e valer. Então, nesse caso, a visibilidade lá de cima, que é 2.000, vai transformar para 1.000, a chuva vai transformar, mudar para neva seca, e aí aquelas 3 camadas de nuvem vai ser uma só. Beleza? Aí se eu perguntasse assim a alguém, olha, essa mudança do Beckham aí começou às 15 horas. Eu vou perguntar aqui o Kelsen, fala para a turma aí, ó, você pretende chegar lá em Brasília 12 horas do Lula. Qual é a condição esperada às 12 horas do Lula, Kelsen? Vai ser a primeira parte aí do METAR. Isso. A transformação. Exato. Olha, então, nesse caso aí, às 12 horas, para quem pretender chegar lá no Galeão, ou no Brasília, vai encontrar aquela parte inicial, que é a que eu acho que acontece em 24 horas. Porque às 11 horas do Lula, terminou aquela condição que eu previ temporária. Ela só vale para aquele intervalo. Bom, agora eu estou fazendo essa previsão de hoje para amanhã e tem alguma coisa que está me incomodando. Eu não tenho certeza se vai ter uma tal mudança. Aí eu coloco esse probe aqui, ó, probe 30. Aí é uma possibilidade. Então, uma possibilidade que amanhã, das 18 horas, né, às 18 horas e 10 minutos, né? Não, vai ter um vento calmo, né? Com 900 de visibilidade, com nevoeiro e essas 3 camadas de nuvem. Essa condição aí, ela não é certeza, é uma possibilidade, é uma forma do previsor se garantir se ela acontecer. Então, vai existir ou probe 30 ou probe 40. Qual é a diferença? É que quando eu colocar probe 30, é uma possibilidade muito remota, pessimista. Quando eu colocar probe 40, é uma possibilidade mais otimista, porém, não é certo. Porque quando é certo, eu coloco um desses 3. Por isso eu coloquei assim, ó, quando eu tiver 100% de certeza que vai ter mudança, que vai ter alteração, aí eu coloco um desses 3 grupos. E o que representa esse grupo? É que o primeiro é quando eu tenho certeza que vai ter uma mudança paulatinamente, gradualmente. E a mudança acontece em 2 horas. E aqui a outra coisa é que quando vem o Beckham, ele não altera os itens todos da previsão. Ele altera alguns itens. E o tempo? O tempo, quando eu tenho certeza que vai acontecer uma mudança temporária. Olha, se a gente tivesse pego ontem o TAF para Confins ou para Belo Horizonte, de ontem para hoje, com certeza ia aparecer, já na previsão ontem, essas mudanças temporárias que aconteceram hoje em BH
que já choveu umas 3 vezes e foi embora, né? Então, 3 horas da tarde, deu um toró na minha casa lá, né, do lado da Pampulha, e foi temporária, né? Ela estava prevista ontem. Agora, quando eu comecei a aula, outra alteração, né, também temporária, tá certo? Então, a gente pode colocar uma ou duas grupos de mudança conforme você acha que vai acontecer, né? Bom, agora tem uma novidade para vocês. É que nós falamos hoje que dos índices de acerto das previsões meteorológicas para 24 horas, que é quase praticamente 100%, e o Brasil, depois que formou muitos meteorologistas, né, e claro que os meteorologistas formados no Brasil hoje foram todos formados por aqueles espanhóis que chegaram aqui, né, e abriram as faculdades. Também a gente tem recursos tecnológicos hoje de radares, satélites e pessoas, né? E aí nós ganhamos uma prerrogativa da Organização Internacional da Aviação Civil para que 2 aeroportos do Brasil, onde tem a maior concentração de voos internacionais, no caso de Guarulhos e Galeão, que as previsões são de 30 horas. Aí já estou preparando para vocês aí, porque se de repente você entrar no Regimet e tiver que olhar lá o TAF do Galeão ou de Guarulhos, vocês poderiam ter uma surpresa aí. Vamos fazer a leitura agora para entender. Ó. Um TAF de Guarulhos, feito no dia 10, às 9h30 Zulu. Para entrar em vigor no dia 10 às 12 horas, até dia 11 às 18 horas. Então, se você contabilizar aí esse período, das 12 horas de um dia até as 18 da outra, aí dá um período de 30 horas. Isso é uma grandeza nossa, né? Porque os nossos índices de acerto das previsões têm tido assim, um elevado grau, né, e reconhecimento lá fora, tá bom? E já queria adiantar para vocês uma coisa. Normalmente, você aprende esses códigos hoje para fazer a prova da ANAC, e depois você acha tão complicado e começa a dizer que essas previsões são furadas, e aí, porque você vai esquecer de ter que, no futuro, se você não está ativando a sua memória de quando em quando fazer essa leitura, você vai esquecer de que representa isso. Aqui na aula a gente tem um camarada que ele dia e noite ele manda TAF, METAR toda hora para mim. Se perguntar qualquer coisa, ele responde na ponta da língua aí, que é o Natan, né? Que ele é apaixonado por isso, né? Mas ele não vai esquecer jamais, né? Que ele vai estar sempre treinando. Mas digamos que você aprende agora, ele ainda vai voar daqui no ano que vem, e aí você vai botar a culpa. Esse staff velho, não vou ficar olhando isso aí, não. Eu vou olhar só o METAR mesmo, porque essas previsões são furadas. Eu afirmo para vocês, essas previsões não podem ser furadas, eu vou provar para vocês. Então, vocês sabem que o METAR é um relato de alguém que observa de hora em hora e relata e divulga, não é isso mesmo? E as previsões são feitas projetadas para frente. Então, se você pegasse um TAF feito ontem para valer hoje até meia-noite, e nesse TAF tivesse assim, tempo bom aqui em BH, e quando fosse agora que alguém fosse fazer a leitura da condição meteorológica está chovendo, aí vai bater de frente o que o cara previu, o que está acontecendo. Aí, nesse caso, o previsor, que fica lá em Brasília, ele, a cada hora, a previsão dele feita às 12 horas ou 24 horas, fica confrontada. Qual é o confronto? O METAR. Então, chega o METAR de agora, de BH, lá em Brasília, e vai ter alguém, né, auxiliar do previsor para comparar se essa condição que está acontecendo aqui agora
está de acordo com a previsão que ele fez ontem. Então, o previsor não pode chutar. Mas às vezes, numa condição meteorológica de uma região onde tem uma oscilação muito brusca, a chegada de uma frente fria, uma formação local, né? E aí pode acontecer, de repente o camarada ontem fez a previsão para cá e tinha uma coisa para acontecer e ele previu, e de repente quando chega hoje à tarde, altera bruscamente e aí alguém está monitorando e fala, provisor, aquela previsão que você fez para agora não tá batendo. Então, como aquela previsão ainda está em validade, aí ele vai fazer esse TAF aqui, ó. Que isso cai na prova, e já aconteceu de alguém chegar assim, Hernani, caiu um negócio de um TAF lá na prova chamado AMD, e você não falou. Então, essa palavra AMD, do inglês, acho que é assim, ó, amendment, do inglês, que quer dizer anexo, né, ou uma alteração. Então, na realidade, quando aparecer TAF AMD, é um TAF corrigido, é um TAF emendado ou um TAF anexado. Ou seja, é um TAF que está em validade, mas que as condições dele prevista lá atrás não está batendo com o real por conta do METAR, e aí, então, o camarada, para manter esse TAF ainda em validade, ele faz a correção. Então, não esqueça, hein? Vai na prova para você e depois você não falou isso para mim, né? Tá certo? Beleza? Então, aí seria assim um TAF. Fernando, fácil de gravar isso aqui, velho. Apareceu TAF aí, ai, meu Deus, é mesmo. Ai, meu Deus. O TAF emendado, corrigido, tá certo? Bom, aí só falta falar para você do TAF uma coisa, né? Que não sei se vocês viram assim, TAF das 12 de hoje às 12 de amanhã, um TAF das 18 até as 6 da manhã, ou um TAF das 0 até as 24. Então, o que acontece? Apesar desses TAFs terem um período de validade ou para 12 horas, ou para 24 horas, ou no caso do Galeão, ou no caso do Guarulho, que são 30 horas, apesar disso, esses TAFs são refeitos a cada 6 horas. E a gente vai ver que as previsões, de um modo geral, né, são feitas para esses horários que eu chamo assim, padrão, ó, das 6 às 6, das 12 às 12, das 18 às 18 e da 00 às 24. Então, a gente vai ver que as previsões, né, têm esse período de validade aqui, ó, tá certo? Então, a gente vai ter o TAF das 6 às 6, das 12 às 12, das 18 às 18 e das 24 às 24, se for internacional, tá bom? Se internacional. E qual seria os TAFs domésticos, né? Então, seria assim, ó, das 6 às 18, das 12 às 24, das 18, né, às 06 e da 00 até às 12, tá certo? Então, os períodos do TAF doméstico seriam esses daqui, tá bom? Beleza? Isso é porque daqui a pouco a gente vai entrar no regimento, a gente vai ver alguns TAF real, né? E aí, vocês vão ver esse horário aqui. O aeródromo doméstico, né, das 6 às 18, então aqui nós temos um período de 12 horas, isso mesmo. De 12 a 24, também 12 horas, não é isso mesmo? Das 18 às 6, 12 horas. E aqui também 12 horas, né? Agora, já aqui, período de 24 horas, ok? Bom, então, o STAF, né, é um boletim meteorológico feito regularmente, né, nesse período aqui, para esse período de 24 horas se for doméstico, se for internacional, e 12 horas se for doméstico. Então, agora vamos fazer a simulação. Cheguei na sala IS, que vocês tiveram aula com feitas de sala IS. Na sala IS que é uma sala de informações aeronáuticas, que vai ter, então, as cartas, né,
vai ter os notans, né? Antigamente, essa sua visita na sala S era obrigatoriamente, né, presencial. Você chegava lá, tinha um atendente, tinha um balcão e tinha o formulário do plano de voo e você ia preencher o plano de voo. Porque plano de voo seria planejamento do seu voo. Agora, você faz o preenchimento do plano de voo da sua casa. Ah, você está lá em casa, na sua casa, lá em Nova Lima, vai se deslocar aqui para o aeroporto. Da sua casa mesmo, você já preenche o plano de voo e já coloca ele para entrar em... só está a validade, que vocês vão ver que tem um prazo de 45 minutos para ele ser sacramentado, autorizado, e de lá até aqui você chega, já vai direto para a sua aeronave, né, já está autorizado. Mas tem um detalhezinho no plano de voo, uma letrinha desse tamanhozinho lá no final, que vai dizer assim: eu estou ciente das condições meteorológicas. Olha, isso é tão importante que aí eu vou contar a história para vocês, de novo, saberem que a meteorologia está à sua disposição, que é uma parte mais importante para vocês. Você jamais pode desprezar, que ela vai ser sua parceira, que você só pode voar se a mãe natureza deixar. Então, a gente tinha um juiz federal, que hoje é desembargador, ele é piloto há 18 anos, e ele tinha uma aeronave aqui no Aeroclube, e ele morava lá no bairro Santo Antônio. Aí, um dia, verão assim, ele levantou às 6 horas da manhã, foi dar uma espreguiçada na janela da casa dele e viu aquele sol bonito, né, aquele lindão. Aí deu aquela vontade de voar, né? Aí chegou para a esposa: bem, tá tão bonito hoje, vamos pôr nossa casinha lá em Porto Seguro? Mas, vamos. Tá com as crianças, aí já ficou acelerado. Ficou acelerado, aí a mulher foi fazer moaleira das crianças, preparar a malinha, e ele já ligou aqui para o Aeroclube e falou assim: Baiano, é um rapaz que faz o translado em solo, tirar as aeronaves do hangar. Adriano, eu vou decolar daqui a pouco aí, você, por favor, tira a aeronave do fundo do hangar e deixa pronto. Então, não, por quê? Aí o garoto pegou a aeronave, deixou e ele juntou as malas, Santo Antônio para cá. E aí, quando ele chegou, nessa época, era presencial, né, o preenchimento do plano de voo com um funcionário do Infraero. Ele chegou, entrou na sala e preencheu o plano de voo, assinou e saiu. E o profissional ficou só olhando para ele lá, né? Aí estava com pressa, chegou na aeronave, a esposa já estava lá com as crianças com cinto de segurança, a malinha já lá dentro, afinal ele acionou a máquina e chamou a rádio. O mesmo profissional que estava lá. Aí o profissional falou assim: comandante, o campo está fechado, você vai decolar assim mesmo? Aí, gente, eu costumo falar para meus filhos, apareceu o pior sentimento do ser humano: quebra de expectativa. Todo ser humano, quando ele sofre uma frustração por uma quebra de expectativa, ele tende a jogar um veneno da frustração dele para estar aqui em volta de alguém. Basta observar isso. O cara não admite que ele, né, cometeu o furo. Aí fala assim: mas cara, porra, eu estive com você e agora você não me falou isso? Comandante, o senhor chegou, não me deu bom dia, não me perguntou nada, tinha na sua frente um bocado de produtos meteorológicos, né? E o pior, eu estou com um documento seu aqui embaixo, assinado, que você estava ciente das condições meteorológicas. Aí deu aquela brochada. Pois é, gente. O Freitas tem certeza que não esqueceu disso. Ou não sei se ele falou com plano de voo, mas quando o Freitas for falar do plano de voo, ele vai dizer que quando você assina o plano de voo, você está dizendo que está ciente das condições meteorológicas.
que a gente falou de duas aqui agora, até agora. Bom, primeiro vou fazer um gráfico aqui, como é que seria o que a gente falou até agora, né? Você está com a intenção de fazer um voo, né? Um voo, e você está no lugar onde você pretende decolar, né? Digamos, está aqui, né? SBBH. E aí, primeira coisa que você vai ver aqui é o quê? O METAR. Pelo METAR, você vai ter a indicação se o campo está operacional para você decolar. No caso do juiz, não estava, né? Então, digamos que as condições estejam favoráveis. Agora eu vou ver, na hora que eu for chegar no meu destino, como é que vai estar as condições meteorológicas. O metade lá não vai servir para você. Tá? Só se você fosse decolar da Pampulha para Confins, que aí vai levar 10 minutinhos, 5 minutinhos, né? Mas se você for para um lugar onde vai levar mais de uma hora, e já levar em consideração também que quando você preenche o plano de voo, tem cerca de 45 minutos para ele ser aprovado, só aí já engoliu o primeiro metal, né? Tá certo? Então, nesse caso, acabamos de aprender que você vai ver aqui o seu destino, o TAF, né? O que vai estar me esperando lá para onde eu for? Vou colocar um lugar perto aqui, ó. SB JF, Juiz de Fora. Daqui Juiz de Fora, eu vou levar 1h30, com mais 45 minutos, 2 horas. Então, metade lá não serve para mim. Tem que ver o TAF, não é isso mesmo? Pronto. Aí, no TAF de Juiz de Fora, diz que quando eu chegar lá, vai estar tempo bom. Será que já pode? Não, ainda faltou mais uma coisa. É que você pode estar chegando aqui em Juiz de Fora, com um tempo bom, e na sua frente acontece um acidente. Aí o campo vai ficar interditado. E mesmo com tempo bom, você vai conseguir pousar. Aí você tem que, para assinar o plano de voo, dizendo que está sem as condições meteorológicas, você tem que ver, então, a sua alternativa. SBBK. Barbacena, por exemplo. BQ. Então, olha, eu estou chegando aqui na Juiz de Fora, o tempo está maravilha, mas na minha frente acabou de ter um acidente. Então, eu tenho que ver também o TAF da minha alternativa. Se naquele horário que eu chegar aqui, e na hora que eu chegar na alternativa aqui, tiver tempo bom, aí eu já tenho meio caminho andado. Então, se eu posso decolar e se eu posso pousar, ô Elton, fala para a turma aí, o que faltou agora? SIGWX, carta de rota. Uhum. A SIGWX seria mais para quem voa mais alto, mas tem uma coisa que a gente vai aprender aqui agora. O Natan está na sala? Faltou o quê, gente? A rota. Porque eu não consigo sair daqui e chegar aqui. Eu não tenho que passar pela rota? Fala, Hernani. Pois é, não, eu estava te chamando aí. Eu queria saber que pelo METAR eu posso sair. Pelo TAF eu posso pousar. Na rota é o SIGMET. Também não. É o GAMET. Em níveis baixos, né? Não, porque o SIGMET, na realidade, é um alerta, não é previsão. Nós estamos falando de previsão, tá certo? Estamos falando de previsão. Então, aí também agora, a gente vai aprender mais um código, que é o GAMET. Quem é o GAMET? O GAMET é uma previsão para quem voa abaixo do FL100, tá certo? Que é em níveis baixos, né? E que esse GAMET é uma previsão
né, diária, né, previsão diária. Quando a gente fala diária, que área é essa, gente? Como é que agora a gente está mexendo assim? Freitas cobre meteorologia, eu cobro Freitas aqui, ó. Essa área aqui, sabe quem, gente? É a FIR. A FIR, tá certo. Então, eu tenho o METAR, que é uma observação do que está acontecendo aqui agora. Eu tenho o TAF, que é um prognóstico do que vai acontecer, né? Nesse caso aqui é previsão. E agora eu vou ter que ter uma previsão para essa área aqui. Beleza? Então, vamos agora. Quando eu falar aqui do GAMET, que é uma previsão diária, aí para o pessoal do PT, o curso já estaria acabado. Só que o Elton acabou de falar aí de uma outra previsão, né, que é cobrado também para quando se for checado, que é uma previsão mais ampliada e para quem voa um pouco mais alto. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tô falando para vocês que o GAMET é uma previsão para quem voa abaixo do FL100. Então, se eu tenho um King Air, que ele é pressurizado, e eu vou voar de BH, tipo, para Porto Seguro, PS, e aí o meu nível de voo ideal é voar 18 mil pés, então, essa previsão aqui não serve para mim. Portanto, essa previsão aqui do GAMET é exatamente para aviação rasteira, tá? No caso do GAMET, é uma aviação mais intermediária. Então, a gente vai aprender na outra aula, na semana que vem, a gente vai falar, então, da outra previsão que está no final da casa de vocês e falar também do que o Natan acabou de falar, que é o SIGMET, que aí, normalmente, não é cobrado para o pessoal do PP, mas de quando em quando cai na prova, pelo seguinte, é que o banco de dados da ANAC são 1.850 questões, que quando a sua prova é gerada, o computador vai lá assim, faz um arrastão, e ele pode estar pegando questões que não está no programa, mas que cai e você vai brigar com quem? E também vale a pena que você tenha a formação por completa, porque você vai aprender mais 2 códigos meteorológicos que eu vou fazer para vocês aqui. Já até mandei há mais tempo. Ô, Hernani. Oi, não? Em relação ao GAMET, ele vai da superfície até 10 mil pés. E tem uma coisa também, que em regiões montanhosas ele vai até 15 mil pés, o Flight Level 150. Então, o GAMET é uma previsão diária para quem voa abaixo do FL100 nas regiões planas e podendo chegar até 150 nas regiões montanhosas, tá certo? Obrigado pela ajuda. Que caiu na minha prova do PP. Ótimo. Então, o que eu quero falar para você é assim, a gente tem assim, que o METAR e o SPECE, eles são observações. Agora a gente vai ter aqui, para apresentar para vocês, as previsões. Então, nas previsões, a gente vai ter assim, o que acabamos de ver, o TAF, o GAMET, e a carta SIGWX, carta de tempo significativo, que essa carta ela é preparada para 2 níveis, um que vai do FL, um que vai da superfície até 25 mil pés, e o outro que vai de 25 mil pés até 63 mil pés. Vamos aprender também, a última página do livro de vocês tem uma previsão de Wind Aloft, né? Que é uma carta de previsão de vento e temperatura em altitude. Então, aqui é a carta de vento. Então, essas são as previsões. E agora nós temos, além disso, as alertas, né? As alertas. Aí as alertas é que vai falar aí, que o Natan falou agora há pouco, o IMET,
o SIGMED e aviso de Heródoto, tá certo? Aviso de Heródoto. Então, tá. Essas previsões aqui, elas são feitas de rotinas para aqueles horários que eu falei para vocês, assim, ó, das 6 às 6, das 12 às 12, às 18, às 18, né? Às 18 e das 00 até 24 horas. Essas são as previsões aqui, são feitas de rotina. O METAR também de rotina, né? De hora em hora. Só que enquanto que o METAR é observação, isso aqui são as previsões. Então vamos nos gabaritar agora, conhecer como é que seria uma previsão do GAMET, né? E já endossar para vocês uma coisa, que o TAF é uma previsão para em torno do Heródoto, e aí ele vai ter uma grande certeza, um índice muito elevado de precisão do que vai acontecer, porque nesse Heródoto tem um bocado de situações para que o previsor faça com certeza. Mas vamos imaginar agora como é que seria uma previsão de uma área, né? A previsão de uma área. Então, pegar aqui o mapa do Brasil, né? Assim, ó. Pronto, aqui. Então, a gente tem assim, ó, a área do Nordeste, que é a FIA de Recife, é uma área que aqui cabe toda a Europa dentro. Aí a área de Manaus, a área de Brasília e a área de Curitiba. Então, aqui seria Recife, aqui Manaus, aqui Brasília e aqui Curitiba. Então, eu tenho aqui na área de Recife, né? Tem uma área de Recife, eu tenho assim, ó. Calaveras, Ilhéus, Salvador, aí tem Aracaju, depois Porto Seguro, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, depois de Natal, Mossoró, depois minha cidade, depois de Fortaleza. Então, olha só, nessa hora todinha aqui, você tem estações meteorológicas fazendo metade de hora em hora há mais de 70, 80 anos. Portanto, em todo esse Heródoto aqui, tem condições meteorológicas que dá para se fazer uma previsão para esse localzinho bem ali miudinho, com muita precisão. Agora, você sabe o que tem aqui dentro dessa área todinha aqui? Bosta de Cabrito, porque aqui só tem assim, ó, Paulo Afonso, depois Bom Jesus da Lapa, depois Vitória da Conquista. Então, nessa área todinha aqui do tamanho da Europa, você não tem informações de condições meteorológicas que tem ali. E como é que seria uma previsão diária? Então, eu vou colocar para vocês assim, uma linha do Equador, né? Colocar assim, 0,5 ao norte, né? 10 ao sul, 10 ao sul, 15 graus ao sul. Então, isso aqui são as latitudes, tá certo? Então, o que é o GAMET? O GAMET é uma previsão de tempo perigoso. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou chamar aqui a Agatha para agora há pouco tentar compartilhar aqui o negócio, não deu? Bem. Chama aqui a Agatha. Agatha, me ajuda aqui. O GAMET é uma previsão diária de condições meteorológicas de tempo perigoso. Qual é a condição de tempo perigoso? É aquela que... Eu queria pegar um arquivo que está aqui. Como é que eu compartilho mesmo? Aqui. Ele já está aberto. Está aberto aqui. É esse?
podia ser esse, tem mais outro, é o gamete. Vou pegar aqui. Esse aqui é gamete. Tá, obrigado. Tá. Já tá. Tá compartilhado? Tá, né? Tá. Então, Pedro, obrigado, querido. Então, o gamete é uma previsão para uma área de condições de tempo perigoso. E aqui a gente tem quais os fenômenos que seria perigoso para quem voa abaixo. Ora, é quando a velocidade do vento na superfície seja mais de 30 nós. Vocês concordam que vocês vão voar daqui para o Porto Seguro e vão voar abaixo e que tenha vento de 30 nós, não é perigoso? Se você pensar pousar, você não pousa. Quando é que é perigoso também? É quando a visibilidade na superfície seja inferior a 5.000. Vocês sabem que quando a visibilidade for menor que 5.000, o campo fica fechado para você. Outra condição de tempo perigoso é quando tem tempo significativo na rota, por exemplo, trovoada, tempestade de poeira e areia. Outra condição, montanha obscurecida. E, finalmente, condição de tempo perigoso, quando a base das nuvens estiverem abaixo de 300 metros, e lembrando que 300 metros de meteorologia é 1.000 pés. Essas condições não dá para você, de repente, sabendo que elas vão estar previstas numa rota daqui para o Porto Seguro, que você avance, tá certo? Eu me lembro que, há uns anos atrás, tinha um camarada aqui no Prates, que ele tinha aeronave que era afetado para transportar valores, dinheiro, e ele não queria pagar piloto, e sabendo que os meninos que ficavam com PP, se voasse com ele, somava ou contabilizava as horas de voo para não ter que pagar, e ele botava para voar, e o avião voava com 2 seguranças dentro, que era para, no caso, se tiver alguma ameaça de asfalto e tal, né, o segurança, digamos assim, dá uma segurança por valores, malote de dinheiro. Então, praticamente os moleques eram obrigados a sair daqui todos os dias e levar dinheiro lá para Montes Claros. E aí eles não olhavam porra nenhuma. Chegava aqui, pegava o plano de voo, fazia que nem um juiz, decolava, o dono sabia que não pagava imposto, e aí, as multas. E aí o moleque chegava aqui e tinha uma previsão diária para que ali perto de Três Marias tinha nevoeiro, né? E com a visibilidade abaixo de 1.000 metros. Eles decolaram, e quando chegaram no meio do caminho, aí teve uma falha mecânica, e eles tinham que pousar, e eles caíram porque não tinha lugar para pousar, porque não tinha visibilidade embaixo. Então, nesse caso, o gamete é uma previsão diária de condições de tempo perigoso. Então, vai existir agora uma coisa que eu quero falar para vocês, é que quando eu faço uma previsão aqui para em torno do aeródromo, as condições meteorológicas que eu estou avaliando é específico para aquele lugar e tem um bocado de dados que eu consigo dizer que vai acontecer ali, naquela parte limitada. Mas agora eu quero fazer uma previsão para essa área todinha aqui do tamanho da Europa. Aí como é que eu vou fazer? Né? Eu vou colocar assim, ó. Tá aqui, ó. Um gamete para Recife, para a área de Recife, que ele foi feito no dia 22 às 0h, para valer até 6 horas, até às 12 horas. Portanto, a previsão gamete tem uma validade de 6 horas. Então, ele está dizendo que essa previsão é para a FI de Recife, e está dizendo que o vento na superfície
entre as 10 até as 12 horas é de 35 nós. Aí, nesse caso, está generalizando que esse vento está toda a FIA. Não sabe se é aqui em Fortaleza, se é em Caravela, se é em Natal. Generalizou. Dentro da FIB, né, o vento de superfície entre as 10 até as 12 horas é de 35 nós. Bom, de novo, agora ele vai especificar a visibilidade. Ele está dizendo que a visibilidade na superfície entre as 6 até as 8 horas, né, as 6 até as 8 horas, é de 3.000 metros, mas vai ser aonde? Ao norte de 12 graus sul. Então, vamos aprender isso aqui, ó. Se aqui é 10 graus, o 12 graus está aqui, ó, 12 graus sul. Quando ele fala ao norte de 12 graus sul, ao norte está para cá. Ele quer dizer que essa área todinha aqui, ó, tá? Daqui de 12 até lá em cima, da FI, vai ter essa condição aí. Beleza? Aí, de novo, nuvens. As nuvens de 6 até as 9 horas vai estar totalmente encoberto a 800 pés, mas aonde? Ao norte de 18 graus. Então, digamos que aqui seja 18 graus aqui, ó, 18 graus sul, quer dizer que em toda a FI, tá certo? Então, veja só, no primeiro caso, né, a condição meteorológica é só do 12 para cima. Já esse outro aqui é em toda a FI. Então, qual a desvantagem disso aí? É que, no caso de fazer uma previsão de uma grande área, não dá para especificar se aquela condição meteorológica que vai acontecer, se vai acontecer em cima de Caravela, de Ilhéus, não. Ele vai abranger uma área imensa, tá certo? Então, aí a gente acabou de ver o que é um GAMET. O GAMET é uma previsão diária para quem voa abaixo do FL100, e nesse caso, sendo região plana, e quando for a previsão para regiões montanhosas, esse teto, esse parâmetro vai até 15.000 pés, tá bom? Beleza? Vamos pegar agora aí a previsão aí, ó, para fazer a leitura assim, ó. Uma previsão diária para os voos de níveis baixos, GAMET, divulgado pela FI de Recife, que é identificado com RE, e que o órgão que faz essa previsão chama-se CMA, e que a mensagem é válida por dias das 6 até as 12 horas do dia 22, que a velocidade do vento de superfície entre as 10 horas até as 12 horas, né? Vamos ver aqui. No caso, o TC, hora padrão, é de 35 nós, e que a visibilidade entre 6 horas até as 8 horas, né, vai ser de 3.000 metros ao norte de 12 graus sul. Ó, se eu tenho o grau aqui já é sul, ao norte é para cima, tá bom? Beleza? Então, vamos pegar só mais outro de baixo aqui, que é um outro GAMET para a área de Curitiba. Ó, aqui, ó. O GAMET é uma previsão para quem voa abaixo do FL100, e nesse caso é um GAMET para a área de Curitiba, do dia 19, das 6 até o dia 19 às 12, né? Nós temos aqui a FI de Curitiba, né? Então, nós temos assim, vento de superfície vai ser entre as 12 até as 14 horas, vai ser de 38 nós. Isso quer dizer que é em toda a FI. Então, na realidade, se essa é a FI de Curitiba, dentro dessa área todinha aqui, o vento, né, de 18 graus, né, nesse horário aí, tá certo? 38 graus nesse horário. Agora, que a visibilidade, né, vai ser das 6 até as 8 horas, vai ser de 1.500 metros, com névoa seca, e vai estar ao norte de 23 graus sul. Então, se 23 graus sul é aqui, quer dizer, né, vai estar tudo aqui para cima, tá bom?
nessa parte de baixo não estaria, né? E que a condição de tempo significativo, né, vai ter trovoada com chuva forte, né, e que a nebulosidade vai estar nublado a 500 pés ao norte de 25 graus sul, né? Então, digamos, se 25 está aqui, ó, né, aí seria ao norte. Depois, ele está dizendo que vai ter formação de gelo moderada, né, e vai ter, então, também turbulência moderada, né, acima de 9.000 pés, beleza? Então, aí a gente viu os gametes. Então, nesse caso aí, a gente encerra o curso na parte prática, e aí nós podemos apenas acrescentar agora, eu não vou mexer nem com a carta SIGWX e nem com com as alertas, mas eu queria falar para vocês de uma previsão de vento e temperatura e altitude, que é a última parte do livro para vocês, tá? Esse aqui ninguém usa mais por aí afora, né? Mas tem que saber, né? Vamos lá. Né? Então, tem que saber como conhecimento geral, né? E para se algum dia você for ser checado por um instrutor ou checador, ele possa cobrar isso de vocês, tá bom? Então, veja só. Existem uns órgãos que são responsáveis para fazer as observações e para fazer as previsões. Então, no caso de observação, que é o metal espécie, nós vamos ter, então, a estação meteorológica de superfície. Quando a gente entra naquele site do Regimet, que tem aquelas bolinhas verdinhas, que as bolinhas verdinhas indicam que o campo está operacional, que as amarelas, o campo está fechado para vocês, que as vermelhas estão fechadas, até para o instrumento, ali, cada bolinha daquela tem uma estação meteorológica, que é a estação meteorológica de superfície. E aí a gente também tem, no Brasil, cerca de 27 estações, uma em cada estado, que é a estação meteorológica de altitude, que é uma estação em cada estado que todos os dias, 9 horas da noite, 9 horas da manhã, solta um balão, e esse balão vai até a estratosfera e ele leva uma sonda que ele vai fazendo leituras de umidade, pressão, densidade, temperatura e, principalmente, direção e velocidade do vento. Então, lá em Confins, a gente tem essa estação, e aí, nos anos passados, um dia com agora, a gente iria lá conhecer o radar, a torre, o app, e aí a estação meteorológica que faz o METAR, inclusive a estação meteorológica que faz esse balão. E, finalmente, a gente tem também vários radares da rede aeronáutica que estão sendo assim, a estação de radar meteorológico. Então, aqui a gente tem uma rede de estações, tá? Então, rede de estações. Aí, cada uma com um objetivo, né? Agora, a gente vai ver, então, a rede de centros meteorológicos, né? Centros. Rede de centro. Então, a gente vai ter um órgão responsável para fazer as previsões em torno do aeródromo e na rota, que é o CMA, Centro Meteorológico de Aeródromo, que ele vai fazer, então, o TAF, o GAMET, né? O GAMET, acabamos de ver, o GAMET, e mais o aviso de aeródromo, tá bom? Que é uma alerta. Então, esse órgão é responsável para fazer essas previsões de rotina a cada 6 horas. A gente vai ter um tal de CMV, que quer dizer Centro Meteorológico de Vigilância. E esse órgão, ele fica dentro do ACC. Então, por exemplo, lá em Brasília, tem um salão
todo o tamanho, onde fica vários controladores de voo, controlando todas as aeronaves que estiver voando aqui na região sudeste, da ACC de Brasília. E aí, junto com esses controladores de voo, vai ficar um meteorologista para ficar monitorando, né, as condições meteorológicas de rota. Que aí, a qualquer momento, ele pode fazer um alerta, né, que é o IMET, vamos ver semana que vem, e o SIGMET. SIGMET. Então, isso aqui, ele faz alertas. A diferença da alerta para a previsão é que a previsão é feita de rotina. E as alertas só são feitas se tiver alguma condição meteorológica que justifique, tá bom? Aí a gente vai ter também agora um órgão regional, porque a Organização Internacional da Aviação Civil, ela dividiu o planeta em quadrantes, e em cada quadrante desse vai ter uma cidade muito importante, que no caso do Brasil é Brasília, que vai ser responsável para monitorar todo esse quadrante da América do Sul, que vai ser o Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica, que ele é responsável para fazer a previsão de uma carta chamada SIGWX, né, que vai da superfície até 25 mil pés, que vocês têm ela aí. Aí, semana que vem, a gente vai falar dela, tá bom? E também, agora, a gente vai falar do Centro de Previsão Diária Mundial. Aí, esse aqui você tem que saber. Então, a Organização Internacional da Aviação Civil, ela pegou o planeta aqui assim, ó, dividiu em duas bandas, assim, ó, e aí disse assim, ó, aqui em Londres vai ter um centro mundial, que é o Centro de Previsão Diária Mundial, que vai monitorar todo o Oriente, e aqui nos Estados Unidos, em Washington, vai ficar também o outro centro, Centro de Previsão Diária Mundial. Então, se perguntar assim, quantos centros de previsão mundial a gente tem? 2. Um que fica em Londres e outro que fica em Washington. Esse de Londres, ele vai ser responsável para fazer as previsões e monitorar toda a metade do planeta, e esse, o outro lado, que é a nossa parte aqui ocidental. Então, aí nós vamos ter agora uma outra previsão, que é uma carta de SIGWX, que vai da superfície, que vai do FL de 25 mil pés até 63 mil pés, que é feita nesse órgão, e também o que eu vou falar para vocês aqui, a carta de vento, né? A carta de vento. E aí, como é que o camarada faz a previsão do vento do planeta inteiro? Então, nós temos hoje vários satélites monitorando a Terra. A gente tem os balões meteorológicos sendo soltos 2 vezes por dia. A gente tem vários navios no meio do mar fazendo monitoramento de balões e mais das correntes marítimas. E a gente tem também vários radares meteorológicos. Mas o mais importante, vários aviões voando, e esses aviões, quando estiverem voando, eles são obrigados a dar satisfações. Como assim? Vocês aprenderam com Freitas o que é um ponto compulsório, né? Então, digamos, a aeronave está vindo de Porto Alegre para Recife, e apesar dela estar sendo monitorada, controlada, visualizada, né? Mas ela é obrigada a dar satisfação quando ela estiver passando nos pontos compulsórios. E aí, elas vão ajudar muito. Se você pegar o Flight Radar 24 horas e vai observar milhares de aeronaves voando em vários níveis, em todo o planeta, e as aeronaves todas são obrigadas a se reportar nos pontos compulsórios. Então, digamos, ela estava em Porto Alegre,
Aí, quando ela passar aqui perto de Três Marias, ela vai chamar o ACC. Aí ela vai dizer quem é ela. Ó, aqui é o Gol 1818. Ela acabou de se identificar. Aí ela vai prosseguir com a parte operacional. O Gol 1818 está passando aqui, nesse ponto compulsório, aos 10. Estima chegar em Salvador aos 50. Estou voando no FL 240. Minha autonomia é de 3 horas. Ó, a parte operacional. E agora, vem a parte mais importante. Essa aeronave tem como medir a temperatura externa e a temperatura, aí ela vai falar assim, ó, vento 300 com 20 de nós, né? Temperatura menos 50 graus Celsius. Agora você imagine quantas mil mensagens dessas chegam do planeta inteiro nesse órgão aqui, ó, Centro de Previsão Diária Mundial. Então, esse órgão aqui mundial, ele vai catalisar todas essas informações de todas as aeronaves, né? E vai pegar os dados que tem das sondagens, e aí vamos projetar a famosa carta de vento, temperatura e altitude, tá certo? Então, a carta de vento, temperatura e altitude, ela é feita 2 vezes por dia, que ela vai ser feita uma para as 12 horas Zulu e outra para 0 horas Zulu, tá certo? E aí a gente vai só dizer como é que seria uma carta dessa, né? Para a semana que vem, a gente adiantar o restante que falta, né? Que agora que eu estou falando para vocês já é sobrando, né? Para deixar vocês bastante com experiência. Então, eu vou colocar assim, ó. Essa lista aqui assim, né? E aí eu vou colocar assim, 00 de latitude, né? 05 ao norte, 10 ao norte, 05 ao sul e 10 ao sul. Vou colocar uma longitude 0,55, 0,60, né? Tudo em oeste aqui no caso. 0,65, 0,70, né? E 0,75 tá bom. Tá certo? Então, a gente vai agora dizer para vocês que quando eu tiver uma área desse aqui, com esse círculo no meio, eu estou dizendo que esses quadrantes todinho aqui, o vento é calmo. O vento é calmo. Quando eu tiver uma bandeirola desse jeito aqui assim, ó, essa bandeirola representa um vento de 5 kT. Quando eu tiver agora uma outra bandeirola assim, ó, desse jeito, desse jeito aqui, essa aqui representa 10 kTs. Portanto, se eu tiver agora assim, ó, 1, 2, 3, vocês concordam que tem 30 nós? E se eu tiver agora assim, ó, eu tenho 15 nós. E a última bandeirola? Se eu tiver agora uma bandeirola assim, ó, desse jeito, essa daqui... 50 nós. 50 nós. 50 kT, tá bom? Beleza? Então, quando eu tiver agora 2 dessas aqui assim, ó, eu tenho 100 nós, tá bom? Beleza? Então, vou fazer mais outra aqui, deixa eu ver. Aqui assim, ó. 1, 2, 3, 5. Aqui eu tenho 35, aqui eu tenho 50, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 10. Bom, para você reconhecer ali a intensidade do vento, ficou fácil, é isso mesmo? Então, como essa carta aqui é uma carta de previsão de vento e temperatura e altitude, vamos saber mais se o vento é direção velocidade, vamos pegar a direção, ó. A direção aqui indica que o vento está vindo dessa direção aqui, gente, ó.
Você vem nessa direção, eu tenho esse ângulo aqui, eu tenho um vento de 60 graus. Nesse caso agora, o vento está vindo nessa direção aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, 90 graus, com mais 90, com mais 90 e com mais 60. Então, nesse caso aqui, eu tenho 300 graus a direção. Esse aqui eu tenho, ó, 90, com mais 90, com mais, 80, né? Então, 180, 260 graus. Esse aqui, ó, 90, com mais 60, 150 graus. Aí, vou perguntar aí de novo, Elton, quantos graus tem aqui? 10. Não, aí 10 é a intensidade, é a velocidade. Eu quero a direção. A direção é essa daqui. De 360? Não, 180. O vento vem de cá, ó, 90 com mais 90. Tá certo? Então, já que você falou 360, se eu tivesse assim agora, assim, ó. Aqui eu tenho a intensidade de 20, é isso mesmo? E aqui eu tenho 00 ou 360? Não existe 00, tá? 360. Então, 360. 360 com 20, tá bom? Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, os ventos estão vindo de cá, ó. Tá vindo de norte, 360. Nesse aqui, ó, o vento está vindo de sul, tá ok? Então, a gente acabou de ver, né, que essa carta é uma carta de vento e temperatura em altitude, tá bom? E aí, se colocar assim, ó, mais 0,5. Então, aqui nesse quadrante todinho, eu tenho vento calmo com a temperatura de 5 graus de temperatura, né? Se eu colocar assim, mais 10, nesse caso aqui eu tenho um vento de 60 graus com 5 nós, 10 graus positivo. Colocar assim, mais 0,3, eu tenho um vento de 300 graus com 15 nós e 3 graus positivo. E quando tiver assim agora, 0,8, 0,6, 0,2, nesse caso, quando não vem sinal, negativo. É negativo, tá bom? Nesse caso é tudo negativo. Nesse caso aqui eu tenho assim, ó, um vento de 90, com mais 90, com mais 60. Então, eu tenho um vento aqui de 240 com 35 kT e 2 graus negativo. Aí, lembrando que essa carta aqui é uma carta de vento, temperatura e altitude, que elas são feitas para vários níveis. E aí, como já ficou em cima aí do horário, na semana que vem, a minha aula vai ser na segunda. Eu troquei com o Freitas, que eu preciso, tá certo? E o meu horário na semana que vem vai ser normal, né, às 7h30, sendo que o Freitas, na terça, precisa de vocês às 19 horas, tá ok? Então, a gente fez uma leitura hoje dessa parte prática, né? E que agora vocês todos têm condição, né, de comprar por R$ 17,99 10 kits de prova no site Aeros Simulados e começar a treinar, porque praticamente o curso já está na reta final, e aí, nesse site do Aeros Simulado, as questões levam em consideração de toda a matéria, e você já sabe de toda a matéria. Não dava para comprar esse kit, digamos assim, umas 2 semanas para trás, porque quando caísse matérias da parte prática, você não ia saber fazer. Ô, Hernando, aquela aula de QNH, aquele negócio, você vai dar revisão? Se você tiver ela gravada, puder me enviar também. Não, eu vou te passar gravado, que como a gente teve que encerrar o curso, encerrar o curso no sábado, e o professor Anjo pediu para ficar com vocês até meio-dia, aí vai ficar sem prazo, pela gravada eu te passo então, tá bom? Sábado vai ter aula até meio-dia, então, com o professor Anjo. Não, é assim, sábado agora vai ter aula de teoria de voo de avião. Aí, como você faz helicóptero, não interessa. É no outro sábado, no dia 11, que a gente termina o curso, na parte da manhã inteira vai ser professor Anjo, tá bom? Ok, obrigado. Tá. Prepare, então, para o dia 8, para vocês fazerem a segunda e última prova, tá bom? Ô, gente, boa noite para vocês, tá? Muito obrigado, Hernando, pela sua atenção, viu? Obrigado, Hernando. Boa noite. Obrigado, Hernando. Boa noite.
Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vladimir. Obrigado.